Eu sou o professor Tiago e eu ajudo pessoas com fibromialgia a assumir o controle da fibromialgia, aliviar as dores e ter mais qualidade de vida. É exatamente isso. E hoje eu vou fazer uma live para a gente desvendar a fibromialgia, tirar as principais dúvidas de você que tem fibromialgia, tá bom? Ó, a primeira dúvida aqui que chegou já é, professor, quem é que dá o diagnóstico de fibromialgia? Geralmente o médico reumatologista, o fisiatra e o neurologista, tá? Geralmente são esses três médicos. Antes de você agendar uma consulta, você pergunta para o médico se ele atende especificamente pacientes com fibromialgia, tá bom? Que aí isso daí fica mais detalhado para você. Você tira essa pulga atrás da orelha. Vamos lá. Primeira pergunta aqui. Boa noite. Os exercícios são indicados fazer todos os dias? Tem uma melhor forma de não ficar dolorida? Todos os dias pode ser feito? Todos os dias eu não recomendo, tá? Pelo menos uma vez na semana você precisa de repouso, tá bom? Agora sim, a questão é o seguinte: você quer fazer de segunda a sábado? Posso fazer, professor? Pode. O que precisa verificar é como está sendo feita a divisão muscular, tá bom? Então você precisa alinhar a divisão muscular desse seu programa de exercício, tá? Porque se você tem pessoas que acham que quanto mais faz, melhor, né? Só que não é dessa forma que funciona, tá? Se você fizer muito, seu corpo não descansa e aí você vai sobrecarregar a sua articulação. Então não tem essa de quanto mais é melhor. Então dependendo, menos é mais. Não sei se você já ouviu falar nessa frase, né? Menos é mais. Então, se você souber administrar bem a separação dos tipos de treino, por exemplo, a gente pode montar um programa A, um programa B, um C e um D. Pode montar um A, B, C. Pode montar só um A, B. Pode montar um geral. Tem várias opções, entendeu? Vai depender do seu nível de condicionamento físico, das suas limitações, de como que é o seu dia a dia, a sua rotina do dia a dia, de como está o seu condicionamento atual. Enfim, tem um monte de variáveis que precisam ser analisadas, tá? Para montar o seu programa. Quanto tempo você tem para poder fazer exercício naquele dia? Tipo assim, todos os dias eu tenho 20 minutos. Ou, se você tem 20 minutos, é uma realidade. Se você tem 40 minutos, é outra realidade. Se você trabalha sentado, a gente precisa pensar em algo específico para você que trabalha sentado. Se você trabalha em pé, já é um outro tipo de pensamento, entendeu? Então, todos esses parâmetros, eles são avaliados na onde? Na avaliação física. Então, quando a aluna ela entra para o programa, o professor faz uma avaliação, identifica ali os pontos que são mais urgentes, né? E aí utiliza todas as ferramentas que tem dentro do método Fibromialgia Fitness para ajudar o aluno a evoluir, a aluna a evoluir, né? Entendeu? Pode fazer? Pode, mas será que é o melhor para você? O professor vai avaliar e vai te passar essa recomendação. Talvez você quer começar agora, mas você não está numa fase ideal para começar a fazer todos os dias, tá? Mas pode fazer? Pode, tá bom? Professor, ó, quem perguntou foi a Aurelinda Moura. Professor, ano passado tentei academia, mas estou de repouso há tempo demais, mais de ano. E meu maior problema é o cansaço crônico. Isso só, isso só de andar, ela quis dizer, tá? É que as letras aparecem pequenininhas, às vezes eu não consigo enxergar tão bem. Então vamos lá. Olha só, ela fez academia, ela falou que se sentia bem, né? Ela estava bem, ela parou já faz muitos anos. E agora ela sente o cansaço crônico e só de andar ela já fica com muito cansaço, muito fadiga, tá? Isso vai acontecer com certeza. Se você está muito tempo sem praticar exercício físico, aí você pode falar assim, mas professor, eu tomo medicamento, eu faço a acupuntura, eu faço quiropraxia, por exemplo. Não importa, entendeu? Até mesmo uma pessoa comum que não tem nenhum tipo de doença, que não tem nenhuma patologia, ela vai sofrer com sedentarismo, tá? Então você não pode ficar 100% sedentária. Você está sentindo cansaço crônico, né, uma fadiga extrema só de andar. Por quê? Porque o seu corpo está fraco. Você não tem resistência pulmonar, o seu pulmão está fraco. Principalmente agora, nessa fase do Covid, é, a gente tem que incentivar ainda mais que as pessoas façam exercício físico. Por quê? Porque principalmente o exercício aeróbio, o exercício contínuo que você faz ali por um determinado tempo maior, o mesmo movimento, por exemplo,
tá? Sem pausa, é considerado um exercício aeróbico, tá? De uma forma bem simples para vocês entenderem. Esse tipo de exercício, ele foca principalmente no trabalho pulmonar. Por quê? Porque solicita muito da sua respiração. Então, as pessoas que são sedentárias, que estão sobrepeso, a tendência é que o pulmão dela seja mais fraco, que o organismo dela, no geral, seja mais fraco, a pessoa sedentária, entendeu? A imunidade dela é um pouco mais prejudicada também. Então, as pessoas que são sedentárias, principalmente as pessoas que estão sobrepeso, né, com obesidade e algumas outras doenças, elas sofrem mais, tá? Então, o risco ele é aumentado, ele é maior. Pessoal da terceira idade, pessoas que têm doenças crônicas, a pessoa que é sedentária. Então, a prática do exercício físico, ela não fortalece só os seus músculos, ela fortalece o seu coração, ela fortalece o seu pulmão, a sua parte respiratória, tá? De uma forma mais simples, se eu entrar tão técnico aqui, vocês talvez não entendam, né? Aí entraria mais para uma linguagem de profissional para profissional, entendeu? Então, essa é a importância. Você precisa fazer exercícios, né? Aí não é qualquer tipo de exercício. Eu falo que exercício não é qualquer tipo. Se você tem fibromialgia, o mais adaptado possível é o melhor para você. Igual o método Fibromialgia Fitness. Por que funciona muito? Porque tem bastante resultado. Por quê? Porque ele foi feito adaptado para a pessoa que tem fibromialgia exclusivamente. Porque eu tenho fibromialgia, eu entendo melhor como que é esse processo, eu consigo ajudar o meu aluno, eu consigo atingir a necessidade do aluno. Agora, se você vai atuar com uma pessoa que não tem experiência, claro que para ela vai ser muito mais difícil. A probabilidade dela ter sucesso nesse processo ela vai ser menor. Se você me colocar para cuidar de um time de futebol, cuidar de um time de vôlei, claro que eu vou ter muito menos experiência comparado a um cara que estuda só para isso, entendeu? E esse cara, se eu colocar ele para cuidar das minhas alunas, claro que ele não vai ter tanta experiência, então a chance dele ter sucesso é minimizada, a chance de eu ter sucesso com o time dele é minimizada, entendeu? Porque dentro da preparação física tem várias áreas de atuação. É igual dentro da medicina, por exemplo, tem o médico que cuida da parte de ortopedia, tem o médico que cuida da parte cardiológica, não tem o psiquiatra e assim sucessivamente, cada um com as suas especialidades, tá? Então, mais ou menos é isso. Ó, a Juliana Matos perguntou o seguinte: boa noite, professor. Tenho uma curiosidade. Por que a fibromialgia atinge um número muito grande de mulheres? Você já ouviu algum estudo sobre isso? Não tem nenhum estudo que comprove o motivo desse acontecimento, tá bom? Mas eu acredito fortemente que a questão da mulher ela ter essa alteração hormonal por conta do período menstrual, ela afeta bastante, tá? Então, não tem nada que comprove esse acontecimento, mas eu acredito que isso influencia muito, tá bom? Principalmente as mulheres que têm fibromialgia, na fase ali próximo da menstruação, daquela semana que a mulher fica menstruada, ela fica muito mais sensível. Uma mulher que não tem nenhuma doença, não tem nenhuma patologia, ela já fica com dor, ela já fica sensível, tá? Ela já sofre. Agora, imagina uma pessoa que já tem uma dor generalizada, né? Que ela tem o diagnóstico de fibromialgia, e aí entra nesse período, desregula ainda mais a questão hormonal dela. Ela vai sofrer 2, 3 vezes mais, possivelmente, entendeu? E aí a mulher acaba sendo mais afetada, ela acaba sofrendo um pouco mais do que os homens, tá? O homem, a tendência não é uma regra, não tem nenhuma comprovação, mas do histórico que a gente consegue puxar, é que homens tendem a sofrer menos, vamos dizer assim, tá bom? Maria Evaneide. Professor, pode fazer exercícios estando em crise e sentindo muitas dores? Sou de Aracati, Ceará. O que eu costumo fazer é o seguinte, tá bom? Com as minhas alunas, cada lugar vai utilizar uma metodologia diferente. Eu, dentro do meu método, eu faria o seguinte: eu não faço exercícios de fortalecimento nessa fase, tá bom? Geralmente, nessa fase que a pessoa está com muita dor, ela tem que estar com o uso de medicamento, por quê? Porque o medicamento vai controlar ali o limiar de dor dela, vai ajudar a controlar o sistema, a estabilizar um pouco aquela dor, tá? E aí, quando você consegue estabilizar essa dor, aí sim você vai ter condições de fazer um movimento corporal, por exemplo, praticar algum movimento, ter uma melhor qualidade no seu sono.
Quando você consegue ter uma melhor qualidade no sono, automaticamente você vai sentir mais energia no dia seguinte. Você vai sentir mais disposição. E a probabilidade do seu próximo sono, da sua próxima noite, ter uma melhor qualidade, ela é aumentada, tá? E aí o seu corpo ele vai se recuperando a cada dia, a cada semana, a cada mês, tá? E aí quando você consegue controlar esse nível de dor, consegue melhorar a sua qualidade do sono, e aí isso é estabilizado, tá? Não que vai zerar, mas isso é estabilizado, tipo assim, você estava com nível de 0 a 10, 10 é muito ruim, você estava com nível 10, 9, e aí você consegue baixar para 5. Quando você consegue baixar um pouco e estabilizar, aí você vai ter condições de fazer movimentos, simples movimentos, para melhorar a função da sua articulação. Como que você faz isso? Através do exercício físico. Dentro do exercício físico, cada local tem um método que a pessoa utiliza, tá? E aí você tem que aplicar esse passo a passo. No meu caso, é o método Fibromialgia Fitness. Eu aplico o passo a passo de acordo com a necessidade de cada aluna. Não é uma receita de bolo, não é uma mesma coisa para todo mundo. É algo exclusivo para você. Por isso que o professor costuma dizer que as aulas coletivas, elas não vai te dar tanto sucesso dentro do tratamento da fibromialgia. Professor, o que seria aula coletiva? Seria uma hidroginástica, uma aula coletiva, uma aula montada para várias pessoas. Professor, o que seria uma aula coletiva? Um pilates, por exemplo, seria uma aula funcional, seria uma aula de dança, tá? Ela não foi montada e pensada exclusivamente para a sua necessidade específica. Ela foi montada para um grupo de pessoas gerais. Ah, mas mesmo sendo montada dessa forma, o professor ele fica acompanhando e ele adapta para mim. Mas será que realmente aquela adaptação naquele formato é ideal para você? Será que você está trabalhando, direcionando os estímulos em cima do que realmente o seu corpo está precisando, o seu corpo está gritando? Se você está com falta, por exemplo, de flexibilidade na cadeia posterior, na parte de trás da sua perna, do seu tronco, e você não trabalha isso, você trabalha outras questões, você está perdendo tempo. Você tem que investir no que você precisa melhorar e não fazer outras coisas. Professor, eu não consigo fazer uma simples caminhada, eu não consigo sair. Se eu sair para fazer 10 minutos de caminhada, eu fico acabada depois. Tipo assim, exercício físico para mim então não funciona, a caminhada para mim não está funcionando. Estão mentindo, vocês são mentirosos. Hoje mesmo eu vi um post que eu fiz aí acho que no Facebook, se eu não me engano, a mulher escreveu lá embaixo assim: você acha que fibromialgia é brincadeira? Você não tem noção do que é fibromialgia. Porque se eu fizer esse tipo de exercício, eu morro. Ela falou bem assim. Aí eu nem respondi, porque eu falei assim: calma, deixa para lá. É igual aquela velha frase, né? Senhor, perdoe aquela pessoa que não sabe o que faz, ou o que fala, né? Enfim. Então não é isso, entendeu? É que assim, é uma recomendação genérica. Não tem como eu passar uma postagem que seja adaptada para todo mundo, entendeu? Mas é uma recomendação. Se você não tem condições, tudo bem. Mas não é que o exercício não faz bem para você. O exercício ele tem que ser adaptado para a sua necessidade, entendeu? Então é esse olhar que a pessoa precisa começar a criar. As pessoas precisam começar a criar, mas infelizmente não tem esse olhar para o exercício físico. Por quê? Porque ela já tentou com alguém que não tem experiência, que não soube passar ali, traçar uma estratégia para ela, um passo a passo, não teve um planejamento adequado, aí ela não teve uma experiência tão boa com o exercício, ela ficou pior, e ela acha que nenhum tipo de exercício é bom para ela, entendeu? Aí ela vai buscar suplementos alimentares milagrosos, vai ficar dependente de medicamento, vai aumentar cada vez mais a dose, vai ficar fazendo terapias, não que seja ruim, terapias são boas. Por exemplo, acupuntura, quiropraxia, sutura miofascial, que é automassagem, e várias outras, mas aí você fica rodando, patinando nesse ciclo. E você não foca no... Isso é paliativo, tá? Esse tipo de terapia ajuda a gente, ajuda muito, mas é paliativo, é momentâneo. Você faz ali uma acupuntura, você sai de lá zerado, você sai muito bem. Só que passou algumas horas, passou um dia, você tá com a dor tudo de novo, entendeu? Então é paliativo ali, só foi para baixar um pouquinho a poeira, mas depois a poeira sobe de novo, porque o problema continua ali. Então você tem que tratar na raiz do problema, entendeu? Se você não tratar na raiz do problema, esses episódios vão se repetir por muitas e muitas vezes, tá?
E aí, professor, mas como que eu vou tratar na raiz do problema se eu não sei o que que é? Por isso que eu estudei para isso, para avaliar você, verificar a necessidade e trabalhar os pontos específicos e trabalhar o contexto geral. Dentro do meu programa, por exemplo, eu não trabalho somente a prescrição do exercício, como se não fosse importante. É a principal ferramenta no processo, tá? Só que assim, eu trabalho os outros pilares também. Então, verifica a necessidade do aluno e direciono ele da melhor maneira possível, de acordo com a recomendação científica, de acordo com a recomendação teórica, né? E de acordo com a minha experiência, tá? E também de acordo com a necessidade e o histórico do aluno, tá bom? É isso que você precisa fazer na sua rotina. Quando você descobre que tem fibromialgia, não é o fim, é um novo recomeço. Você, mais do que ninguém, tem que se conhecer a cada vírgula, a cada centímetro do seu corpo. Tudo que você faz, você precisa saber como o seu corpo reage àquilo. E aí, o que faz mal para você, o que não está dando certo, você vai tirando. E o que te faz bem, você mantém e coloca e vai testando outras coisas. E você vai criando essa junção. Essa junção vai te trazer resultados positivos. Se você ficar batendo sempre no mesmo prego, você vai continuar a vida toda cometendo o mesmo erro, entendeu? Ó, Maria Ivaneide Ventura, ela perguntou o seguinte: professor, toda vez que retorna ao médico, ele pergunta se estou fazendo exercício. Tá vendo só? Olha só. Ele fala que eu não vou melhorar das dores se eu não praticar algum exercício. Só os remédios não resolvem. Olha só, tá vendo? Um outro profissional da área, que é o médico, tá? Ele que dá o diagnóstico, ele que avalia, ele está cobrando a paciente. Ele está falando, ó, se você não fizer, toda vez que ela retorna lá, ela mesma acabou de falar, se não fizer exercício, você não vai melhorar, tá? Só os remédios não resolvem. Claro que não resolve. O remédio, ele não é para resolver. No caso da fibromialgia, algumas doenças, o remédio ele resolve, tá? O remédio é a única munição que nós temos, a única opção dependendo da doença, dependendo do caso. Mas nesse caso, por exemplo, da Maria, ela mesma falou, o médico falou assim, ó, professor, ele falou que se eu não fizer exercício eu não vou melhorar, que somente os remédios não melhoram. Claro que não vai melhorar, porque o remédio ele vai te ajudar a controlar ali tudo que, ó, tem um furacão ali, tá tudo bagunçado dentro do seu corpo, no seu sistema, tá um caos. O que o remédio vai fazer? Ele vai controlar esse furacão. Esse furacão está com nível 10, está no nível máximo, bem forte, bem grande, ele vai ficar pequenininho, ele vai diminuir, ele vai ficar mais fraco, entendeu? Então a medicação vai ajudar a controlar esse furacão. Quando esse furacão é controlado, aí sim você consegue parar para planejar e organizar o que precisa ser organizado, entendeu? De uma forma bem simples, basicamente é isso que acontece, tá? E aí, o que pode acontecer posteriormente a isso, futuramente? É você ir diminuindo a dose da medicação quando você consegue organizar o que está desorganizado no seu corpo, tá? Através dessas práticas. E aí você consegue diminuir a dose, trocar para um mais fraco, por exemplo, ou até mesmo eliminar o medicamento da sua vida. É possível. Por que eu falo isso? Por que eu falo isso? Porque eu consegui, porque algumas outras alunas minhas conseguiram, e pessoas até mesmo que não são alunas, que eu já vi em depoimentos aqui, conseguem viver sem a medicação, tá? Todos os casos vão conseguir? Claro que não. Tem pessoas que têm outras patologias que são dependentes da medicação. Então, sei lá, tem mais de 100 sintomas. A pessoa pode ter uma condromalácia patelar, artrite reumatoide, a lúpus, junto com a fibromialgia, né? Hernia de disco, pode ter alguma alteração na tireoide, que aí está ligado diretamente com a produção de hormônio, com o nosso corpo na parte interna fisiológica, tá? E aí, dependendo do caso, você não tem como viver sem o medicamento, tá? Aí precisa ser avaliado com o médico. Quem faz essa análise é ele, na verdade. Mas assim, falando de uma forma bem generalizada, é dessa forma que acontece, tá? Ó, a Meg perguntou o seguinte: boa noite, professor Tiago, uma curiosidade. Exceto exercícios que ajudam muito mesmo na melhora das dores, o que mais colabora para a melhora do sono para a pessoa com fibromialgia?
Na melhora do sono, tem duas opções, tá? Bem simples aqui que eu posso passar para vocês. A primeira é a higiene do sono, não sei se você já ouviu falar, leia sobre esse assunto, tá? É super importante você aplicar. E a segunda seria a meditação. Só que a meditação, pessoal, uma atenção, liga o sinal de alerta aí. Deixa eu pegar aqui cadê o meu? Eu tinha um quadrinho aqui, cadê? Atenção, eu guardei. Poxa vida, tava aqui. Atenção, atenção, atenção total. A meditação que eu falo ela não está associada à religião, tá bom? Você que tem alguma religião e acha que a meditação está relacionada com o budismo, sei lá, yoga, alguma coisa do tipo, não está. É o mindfulness, que chama atenção plena, tá? Então, se você aplicar o que eu te falei, a higiene do sono é uma das opções, tá? Bem práticas e fáceis de eu te passar aqui para você colocar em prática e já começar fazer com que o seu corpo se adapte a isso, é essa higiene do sono e a questão do mindfulness, tá? Atenção plena. Você pode praticar, com certeza vai te ajudar. Ah, professor, vai salvar todos os meus problemas? Amanhã eu já não estou com dor? Claro que não. É um pontinho positivo, entendeu? Quando você faz uma prova, tem 20 questões na prova. Cada questão vale 0,5. Então é mais ou menos isso. Você vai juntando as questões e no final você tem uma nota boa, tá? Então é uma somatória, por isso que é um trabalho multidisciplinar que eles costumam falar, né? Dependendo do caso, cada caso é um caso. Por exemplo, se a pessoa está com o emocional muito abalado, precisa ser trabalhado, ela vai ser direcionada para um psicólogo, para fazer uma psicoterapia. Se ela tem uma alteração ali fisiológica que necessita, ou ela está numa fase muito ruim e precisa de um medicamento, vai ser recomendado pelo médico um protocolo medicamentoso para ela fazer. Se a questão dela é focada no corpo, ela precisa melhorar as funções ali do corpo dela, vai ser direcionado para, inicialmente, dependendo do caso, para fisioterapia, né, para fazer um trabalho de analgesia, porque lá tem várias outras ferramentas que dá para ser utilizadas, como, por exemplo, o TENS, que é aquele choquinho que vocês conhecem, como, por exemplo, sei lá, a quiropraxia, a acupuntura e várias outras que tem, como, por exemplo, o fortalecimento também básico. E depois disso, que é um fortalecimento voltado para recuperação, reabilitação. Depois disso, direcionado para o professor de educação física, de preferência especialista em reabilitação, em fibromialgia, doenças crônicas, tá? Por quê? Porque dentro da profissão educador físico, profissional de educação física, se a pessoa ela tem uma experiência com sala de musculação, por exemplo, ou com treinamento físico personalizado, que é o personal, ou funcional, aulas coletivas, aí dentro ainda desse contexto, desse universo, tem várias especialidades, tá? Por exemplo, se a pessoa trabalha numa academia, vai chegar um atleta de corrida, vai chegar um atleta de futebol, vai chegar uma pessoa de terceira idade, vai chegar uma criança, vai chegar uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que tem AIDS, uma pessoa que tem fibromialgia. Ele não consegue dominar todas essas doenças, entendeu? São muitas. Ele sabe o básico ali para conseguir trabalhar, atuar. O que mais aparece para o profissional? Emagrecimento e hipertrofia. É o que mais aparece, qualidade de vida. Emagrecimento, hipertrofia, qualidade de vida no geral. Uma pessoa que não tem nada, mas quer fazer exercício só porque ela não quer engordar, não quer emagrecer, que ela quer ter uma melhora do coração dela, quer ter uma melhora do pulmão dela, quer ter uma melhora na postura dela bem básica, entendeu? Tem aquele que já quer ficar fortão, a mulher que quer ficar fortona, tem aquela pessoa que quer emagrecer. Esse é o básico. Quando entra em casos específicos do específico, aí é um pouco mais difícil, o buraco é mais embaixo, entendeu? Então tudo isso precisa ser avaliado, tá? Pessoal, vocês estão gostando? Escreve aqui para mim, até agora, o que você aprendeu? Bem rapidinho, escreve aí o que você aprendeu. Qual foi o aprendizado, algo que eu falei? Manda aqui rapidinho, bora. Ah, professor, aprendi tal coisa, uma frase que marcou. Professor, sei lá, passa algum aprendizado que você teve até agora. O que eu gosto de saber, vocês estão gostando, tá legal, você compartilharia essa live com outra pessoa? Tá nota 10, qual que é a nota? Bora, passa aí para mim, enquanto eu busco outra pergunta aqui, outra dúvida para a gente dar continuidade. Gorete falou que sim, tá adorando.
Renata Góes falou que tem que se mexer, o que ela aprendeu. Tem que se mexer, mas não é de qualquer forma, né? Vai filtrando a informação, tá? Que o segredo é movimentar o corpo. Não necessariamente só movimentar o corpo, pessoal. Olha só, é muito bom ter o feedback de vocês, porque eu consigo imaginar o que vocês entenderam da mensagem que eu tentei passar. Eu tento falar aqui de uma forma mais simples possível. Mas, por quê? Porque se eu for muito técnico, por exemplo, estica o braço, mas não é estica o braço, é estende o cotovelo, tá? E leva o braço lá na frente, não é leva, é flexiona o ombro. Tem várias técnicas que geralmente nós utilizamos, profissionais. E só que eu não uso elas, porque eu tento ser o mais simples possível, falar de uma forma assim para vocês entenderem. Se eu for muito técnico, é como se fosse uma aula de inglês aqui, ninguém falasse inglês, ia ficar todo mundo viajando, entendeu? Então é isso. A qualidade do sono e exercício físico, exatamente, de preferência que seja especializado, né? Higiene do sono, o segredo é movimentar o corpo. Vamos lá. Gostaria muito que tivesse um vídeo com uma meia hora de exercícios para gente. A Regina Covete falou, né? Tem, Regina, é só você entrar lá no meu canal do YouTube, que lá tem várias aulas que eu deixei gravadas, aulas que eu fiz, ó, na época da pandemia, que eu comecei em março, abril, eu deixei algumas aulas gravadas. Entra no meu canal do YouTube e busca as postagens antigas, tá? Lá você vai encontrar, tá bom? Se você não encontrar, manda uma mensagem ao professor, que o professor encaminha o link para você, combinado? Ó, a pergunta da Juliana Souza não é uma pergunta tão comum, mas eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre ela. Qual a relação da fibra com a gravidez? Sofri muito na gravidez. Ó, naturalmente, uma mulher que não tem nenhuma doença, nenhuma patologia, enfim, com a gravidez, ela tem várias alterações ali no corpo dela, né? Assim, o organismo dela, ele precisa trabalhar para uma pessoa, por exemplo. Para trabalhar para uma pessoa já é difícil, uma pessoa comum. Quando tem duas pessoas ali, tem uma segunda pessoa em transformação, o organismo ele precisa trabalhar mais, entendeu? Ele trabalha muito mais, então ele fica mais cansado, ele fica mais fadigado, ele vai ficar com mais fome, por quê? Porque ele gasta mais energia, aí ele fica mais cansado automaticamente. Quando ele fica mais cansado, ele vai ficar com mais sono. A mulher tem aquela alteração hormonal também, que é toda desestabilizada, aí ela sofre mais por conta disso. Algumas mulheres na gravidez vai sofrer com muita enxaqueca. Se ela já tinha enxaqueca antes da gravidez, se ela tinha algum outro questionamento na gravidez, isso pode ser acentuado. Se a mulher tomava algum medicamento controlado antes da gravidez, ela tem fibromialgia, tomava medicamento controlado. Aí ela entra na gravidez. Ela, dependendo do medicamento, ela não vai poder mais fazer o uso. Por quê? Porque pode afetar a criança, o desenvolvimento da criança. Então, ela vai ter que suspender o medicamento. Quando ela suspende o medicamento, ela não tem nenhuma outra opção, ela vai sofrer ainda mais. Então, a mulher que ela tem fibromialgia, ela entra no processo de gravidez, a probabilidade dela sofrer mais é um pouco maior, tá? É um pouco maior, naturalmente. Então, isso acaba ocorrendo mesmo. Aí, você começa a aumentar o seu peso ele é aumentado aos poucos. O seu peso ele vai ser aumentado, automaticamente sobrecarrega mais o seu corpo, a sua coluna, a sua lombar, o seu quadril, o seu joelho. Então, ela sofre um pouco mais. Eu não sei qual é a relação que você queria saber, se realmente seria isso, mas a mulher acaba sofrendo mais quando ela entra nesse período de gestação. Aurelina Brasil, depois que comecei a te seguir e seguir suas orientações, comecei a me exercitar e deixei quase todos os medicamentos para a fibromialgia. Foi muito difícil no início, mas sigo na persistência. Gratidão. Olha só que massa o depoimento da Aurelina Brasil, tá? Ela está acompanhando através do Facebook. Ela falou que depois que ela começou a seguir as minhas orientações, começou a se exercitar, deixou quase todos os medicamentos que ela usava para fibromialgia. Foi muito difícil no início, ó, não é fácil, para algumas pessoas é ainda mais difícil, e ela falou que mesmo assim ela segue na persistência. Gratidão. Meus parabéns, Aurelina. Fico muito feliz por você, tá bom? Muito legal mesmo. Eu sinto muita dor na nuca. Tem algum exercício que pode me ajudar? Tem sim. A massagem, geralmente na musculatura do trapézio, e alguns pequenos movimentos da articulação, aliado ao alongamento. O alongamento é um ato mecânico que melhora a sua flexibilidade, tá? Então, alongar a musculatura aqui, ó,
tá? E melhorar a sua postura, verificar como está o seu travesseiro, pode ser o seu travesseiro ruim, ou não que ele seja ruim, mas para você não está fazendo bem, pode ser a posição que você dorme, pode ser a posição que você fica durante o seu dia, se é no trabalho, se é em casa, tá? Pode ser a posição que você fica nas suas horas vagas. As pessoas não dão importância, mas é super importante se atentar à postura. Muitas pessoas utilizando o celular com a cabeça para frente. Se a pessoa trabalha no computador, fica sentado com uma postura com a cabeça jogada para frente, olhando muito para baixo. Então, evita fazer isso. Por exemplo, quando você está nessa posição e você sente esse desconforto, se você está usando muito celular, sente essa dor na parte de trás, posterior da cabeça, se você fizer isso aqui, ó, você jogar a cabeça lá para trás e espreguiçar, você de imediato já sente uma melhora. Por quê? Porque você está jogando muito peso para frente, então está errado. Então você acaba compensando, entendeu? E aí sofre mesmo. Então precisa avaliar todas essas questões, tá? Se não é nada disso que eu te falei, você precisa fazer um exame de imagem, verificar se você tem uma protusão discal, uma hernia de disco, se tem alguma alteração aí na sua cervical, na parte de trás, tá bom? Essas são as recomendações. Talvez, eu já vi alguns casos da vértebra, ela roda, né? Quem fala isso geralmente é um massoterapeuta, o fisioterapeuta. A nossa vértebra, ela tem que ficar numa posição X e quando você dá um mau jeito, ela roda. Ela sai, é como se saísse do lugar. Na quiropraxia, na massoterapia, e se tiver algumas outras práticas que eu não conheço, tem uma que fugiu agora na memória. Putz, eu esqueci agora o nome. Mas nessa prática, eles conseguem fazer o alinhamento da articulação. Então, colocar a articulação no lugar. E aí, dependendo do caso, se for esse o seu, você consegue colocar, tá? Ah, professor, mas se eu fizer tudo isso, eu melhoro por um tempo, mas depois volta. Se está voltando, é porque pode ser duas questões. A primeira, você tem uma má postura, e aí essa má postura faz com que esses episódios se repitam. Então, não adianta você resolver a situação, passar alguns dias e você continuar com essa má postura. Você precisa ajustar essa má postura. E a segunda questão é, o seu músculo está fraco, então você precisa fortalecer esse músculo. E a terceira, que é uma extra, é que o músculo está muito encurtado, tá? Muito tensionado. E aí você precisa melhorar a flexibilidade, o movimento, aí tem várias estratégias aí que até mesmo dentro do método Fibromialgia Fitness eu passo para as minhas alunas. Falaram aqui, quiropraxia, isso. E o outro é osteopatia, exatamente. Obrigado por me ajudar. Marileide Valverde e a MN de Peluc, 8385. Muito obrigado aí por complementar e fazer o professor lembrar. São muitas informações, às vezes eu não lembro mesmo, tá bom? Vale, ainda bem que eu tenho vocês para me ajudar, né? Show de bola. Cristiane Rosa, tem uma dúvida. Quem é diagnosticado com fibromialgia, é normal a perda de peso? Não é normal, tá bom? Tem alguns relatos de pessoas que têm essa diminuição do peso. Geralmente, ela está associada, pode estar associada à depressão. Por quê? Porque a pessoa, ela entra numa fase depressiva, ela fica muito, tem ansiedade e depressão, né? Tem ambos. Ou, geralmente, a ansiedade, a pessoa come muito, então ela fica ansiosa, tal, e desconta na alimentação. Geralmente, a depressão, ela não tem vontade, não tem prazer, sabe? Ela perde a vontade, aí começa a alimentar menos, ela até esquece que está com fome, tipo, o corpo está com fome, ela não sei, ela se desconecta, fica sem sentido, e aí pode acontecer sim de você emagrecer, tá? E uma outra questão que não é tão comum, geralmente você eleva o peso, tá? Não é uma regra absoluta, mas é a questão do medicamento. Tem alguns medicamentos que têm efeito colateral, ele pode ser essa redução do seu peso, tá bom? Por quê? Porque corta o seu apetite, aí você não se alimenta, naturalmente, você vai gastar mais caloria, chama caloria basal, né? Gasto calórico basal é o mínimo de caloria que você precisa, todo ser humano precisa para que os órgãos funcionem. Seu coração fica contraindo involuntariamente, ali automático, pulmão, respiração, intestino, fígado, rins, você se movimente, pisca os olhos, respira, abre a boca, enfim. Então, o básico ali você tem. Só que se você estiver comendo menos do que você gasta, aí você vai emagrecer, entendeu? Se você comer mais do que você gasta, aí você vai engordar. Então, tem esses dois lados, tá? Tem esses dois lados. Pode acontecer? Pode. É comum? Não é tão comum. Geralmente as pessoas elevam o peso por conta da alteração mesmo que tem. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.